Vamos aqui então ao conto Fernando e Fernanda, do Machado de Assis. Esse conto aqui ele foi publicado originalmente em Jornal das Famílias em 1866. Reparem que é um conto já do começo lá do Machado de Assis. Tinham os mesmos nomes, Fernando e Fernanda. Cresceram juntos à sombra do mesmo amor materno. Ele era órfão e a mãe dela, que o amava como se ele fora o seu filho, tomou para si e reuniu-os debaixo do mesmo olhar e dentro do mesmo coração. Eram quase irmãos. Então aqui é a história do Fernando. Reparem que ele é órfão, filho adotivo da Madalena, só que a Madalena tinha uma filha biológica, que é a Fernanda, certo? Então aqui, Fernando e Fernanda tinham os mesmos nomes, quase irmãos, certo? Então nós temos aqui a Madalena, a mãe da Fernanda, que adota o Fernando, certo? E reparem, logo quando eles têm 5 anos ali, descobriram os dois que se amavam. E essa descoberta foi feita durante uma troca de olhares e um contato de mãos. Mas reparem, uma coisa muito simples ainda, né? Aquela questão ainda de criança, tá? Só que a Madalena, a mãe, ela fica sabendo desse amor entre os dois ali. E aí ela estava lá com alguns papéis que ela tinha que talvez ir para o Rio de Janeiro. Ó. Os papéis diziam respeito a várias reclamações que Madalena deveria fazer por parte de seu finado marido à fazenda pública. Isto se passava em uma província do norte. E Madalena preparava-se, no caso de ser preciso, a vir pessoalmente ao Rio de Janeiro apresentar as suas reclamações, certo? Bom, então o que está acontecendo aqui, né? A Madalena, que é a mãe biológica então da Fernanda e adotiva do Fernando, começa a ver que está crescendo um amor entre os dois, certo? E aí, claro que os dois vão crescendo, aí já estão com 15 anos, e aí já é aquela ideia de um amor adolescente. Nem Fernando, nem Fernanda tinham prática do mundo, não viam ninguém, nada sabiam além do amor fraterno e filial em que foram criados. Ou seja, ainda um tanto blindados, ainda dentro de uma bolha, sem conhecer nada do mundo. Um velho padre, parente afastado da Madalena, ensinar os dois, Fernando e Fernanda, a ler e a escrever várias línguas e a história sagrada, né? Ou seja, a questão bíblica aqui, tá? E aí a Madalena chama os dois, o Fernando e a Fernanda, e pergunta sobre a questão amorosa entre eles, né? Madalena, para quem o amor de Fernando por Fernanda não era mais do que o sonho de sua vida realizado, beijou os dois, abraçou-os e prometeu-lhes que seriam felizes. Só que aí a Madalena diz, Fernando, já que tu não sabe muito das coisas da vida, né, tu tem que ter uma profissão para cuidar da Fernanda. Reparem, né, é um conto que se passa no século XIX ainda, né? E aí, então essa ideia, né, de que o Fernando deveria arrumar um emprego, já pensar num futuro, já que se quer se casar com a Fernanda, cuidar desse futuro. E aí a Madalena conta para o padre, só que o padre não gostou, claro, o padre queria que o Fernando entrasse para o seminário. Né? Madalena declarou ao padre que era necessário tirar daí o pensamento, certo? Ou seja, padre, ele não vai para o seminário. Né? E aí, claro, eles começam a achar que o melhor, então, o Fernando é cursar medicina. Só que ele tem que fazer, né, como ele está no norte, numa província do norte, ele tem que fazer os preparatórios e tudo mais, e aí partir para a corte, o Rio de Janeiro, onde tinha o curso, claro, de medicina. Esta resolução de ele ter que ir para o Rio de Janeiro estudar medicina entristeceu Fernando. Foi comunicá-la a Fernanda e ambos se desfizeram em lágrimas. Mas quis a felicidade que Madalena precisasse ir ao Rio de Janeiro para cuidar dos papéis de suas reclamações. Assim, toda a família se pôs a caminho do Rio de Janeiro. Tá? Chegam lá, o Fernando acaba entrando no curso de medicina, eram felizes, né? Os três estão ali juntos a partir de agora, só que reparem, eles ainda não eram casados, Fernando e Fernanda. E o Fernando se forma, vira médico, só que ele decide então ir para a Europa para ficar lá tipo 2 anos estudando. Era uma separação de 2 anos e que separação! Reparem, né? Quando fores meu marido, diz a Fernanda, te proíbo que ponhas pé no mar, tu não vai sair, tu não vai viajar, tá? Então ela, de todo jeito, ela não quer, né, de jeito nenhum que ele fosse viajar, mas ele acabou indo, certo? E aí, 2 anos depois, o que acaba acontecendo? O Fernando volta, mas qual o detalhe? O que a Madalena diz para o Fernando quando ele volta depois de 2 anos da Europa? Fernanda morreu, disse Madalena.
Morreu, exclamou Fernando levando as mãos à cabeça. Morreu pra ti, porque ela está casada. E aí, claro, né, o Fernando não acredita, fica desesperado, tipo, né, tava tudo entabulado, ia ser somente 2 anos ali, né, de separação, depois ele voltaria, óbvio, né. Até lembra um pouco aqui o Noite de Almirante, né, outro conto do Machado conhecido. 1000 ideias atravessaram o cérebro de Fernando, o suicídio, a vingança, só que a Madalena resolve daí explicar, ó. Fernanda sentira e sinceramente a ausência de Fernando. Ela chorou a ausência e tudo mais, né? Só que aí o que aconteceu? A mãe, a Madalena, resolveu tirar essa tristeza da Fernanda e levar ela para conhecer umas amigas e tudo mais. Fernanda, que até ali vivera uma vida modesta e retirada, achou-se de repente ante um mundo novo. Sucediam-se os bailes, e aí os bailes, os homens frequentando os bailes, e qual é a ideia da Madalena ali, né? Os anos passam, mas o que acontecia? A Fernanda ia estar feliz e não triste quando voltasse, por exemplo, o Fernando, né? Ela ia estar frequentando bailes com amigas e tudo mais, mas Fernanda desejou imitar as novas amigas e teve um namorado. Entre os rapazes que a requestavam havia um certo Augusto Soares, filho de um rico capitalista. Soares não podia encadear 2 frases sem ferir o senso comum. Repare então, né, de pouco vocabulário. Fernanda, vendo que o rapaz era da mesma opinião que o seu espelho, não indagou de outras qualidades. Então ali a Fernanda, né, vê que esse Soares não era ousado, era mais senso comum e tudo mais, né? Enfim, ok, ficou com ele, né? E ainda, claro, né, ela pensava, pô, a ausência do Fernando, tá ali, carente, né? O coração de Fernanda foi pouco a pouco cedendo o amor antigo do Fernando ao recente amor do Soares. E um dia Soares, tendo previamente indagado das posses de Fernanda, foi autorizado por esta a pedi-la em casamento. E aí, né, a Madalena vai lá e pergunta realmente para Fernanda, tu ama realmente esse Soares? E ela disse, eu amo Soares. Depois de 3 dias de trabalho, Madalena declarou a Fernanda que consentia sim no casamento. Tá? Só que a Madalena chega e diz para Fernanda, tu sabe que o Fernando vai voltar. Ora, ele há de sentir um pouco, mas depois disso, esquecer-se-á. Mas, filha, julgas isso possível? Por que não? E quem sabe o que ele estará fazendo lá fora na Europa? Os países aonde foi, talvez lhe deem alguns novos amores, é uma por outra. Né? Bom, então aí os dois acabam se casando, a Fernanda e o Soares, né? Ouvindo esta narração da boca da Madalena, a Fernanda estava aturdida agora que voltou e fica sabendo, né, que a Fernanda se casou com esse Soares, né? Só que o Fernando, ele acaba dizendo, eu não vou fazer nada, certo? Não precisa se preocupar e tudo mais, né? E aí a Madalena diz, olha, a Fernanda e o Soares, eles vão vir jantar hoje à noite aqui na minha casa, tá? Tu vai tá junto, certo? Aí o Fernando disse, não, ok, tudo mais, né? Para mim, são 2 estranhos, tá? Madalena ficou, desta vez, plenamente convencida de que Fernando não sentia mais nada por sua filha, nem amor, nem ódio. E aí de noite chegam realmente, né, o Soares, a Fernanda. Fernando sentiu palpitar-lhe violentamente o coração, né, quando veio aí a chegada da Fernanda e do Soares, né? Ele meio que chora assim, mas ele consegue esconder. Fernanda estava uma casquilha. Ar, maneiras, olhares, tudo era característico de uma revolução, de uma mudança completa em seus hábitos e em seu espírito. Esta mudança era resultado do contato de Soares. E aí, claro, né, o Fernando vê que a Fernanda acabou mudando. E aí o Fernando começa a olhar para o Soares. Fernando pode ver nele um tipo completo do pinta-alegrete moderno, né? Ou seja, aquele cara vaidoso que, de certo modo, né, fez essa transformação também na Fernanda ser mais, né, vaidosa e tudo mais. Madalena apresentou Fernando a Soares e os dois retribuíram friamente o cumprimento do estilo. Vê que situação agora, né? E o Soares, ele é consciente de que a Fernanda amava o Fernando antes, tudo mais, então ele é consciente disso aí, tá? Bom, jantar, conversam e tudo mais, né? E aí o Fernando acaba contando, né,
tipo, o que aconteceu nesses 2 anos na Europa, e a Fernanda ouvindo tudo assim, meio que olhando pro chão e tudo mais, um pouco de vergonha também, né? Tinha vergonha de fitar aquele que primeiro lhe possuíra o coração, e que era agora o remorso vivo do seu amor passado. Madalena procurava conciliar tudo, aproveitando a indiferença de Fernando para estabelecer uma intimidade sem perigo entre as duas almas que um terceiro, que é o Soares, divorciara. Então reparem, né, que a Madalena, a mãe ali, ela fica naquele jogo de cintura, né, para não desanimar ninguém ali. E o que era costume? A Madalena sempre levava a filha, a Fernando e o Soares, até a casa deles lá. E aí então o Fernando se despede, o Fernando diz que não vai junto, que tem uma coisa para fazer, né, enfim, mas depois que ele vai lá na casa buscar a Madalena, tá? A mão de Fernanda tremia quando esta a estendeu ao moço, que é o Fernando. A dele não. Parece que a maior indiferença já reinava. Bom, então depois realmente, né, a Madalena levou os dois lá para casa deles, só que o Fernando vai até a casa do casal buscar a mãe, né? E aí passaram-se 20 dias depois destas cenas e sempre que elas se repetiam, o Fernando era o mesmo, respeitoso, frio e indiferente. Só que assim, ó, reparem, né, que ele está indiferente, frio, só que a mãe diz, Fernando, tu voltou. Esquece a Fernanda, vai a bailes, vai a festas, procura uma pessoa para ti, tá? E o que ele diz? Não tenho gênio para essa vida agitada, a solidão é tão boa. Só que aí a mãe, né, a mãe, que a gente sabe, é mãe de adoção, mas é mãe, né? Ela leva o Fernando pro teatro, né? E aí ele começa a pegar gosto pelo teatro, começa a frequentar teatros, bailes, e o amor que ele tinha pela Fernanda já tinha morrido, né? Já se aproximava de Fernanda, o Fernando, sem comoção nem acanhamento. Sua indiferença era mais espontânea e natural. Aquele coração tão volúvel e estouvado não devia ser meu. O que ele pensa do coração da Fernanda? Volúvel, não era para ser meu. A traição mais tarde seria mais funesta, ou seja, se eu me casasse com ela, mais tarde ela me trairia, né? E a Fernanda? Vítima de um conflito entre o arrependimento e a vaidade, a esposa de Soares sentiu que se operava uma revolução no seu espírito e na sua vida. Então reparem, né, que ela está entre arrependida e entre a vaidade. A vaidade, claro, né, de ser cortejada ali pelos homens, de ter conhecido Soares, mas o arrependimento de ter feito isso para o Fernando. Só que o Fernando não dá bola exatamente para essa mudança agora que está acontecendo no espírito e na vida da Fernanda. Só que o Soares começa assim a desconfiar da mudança da esposa. Convenceu-se de que Fernanda tinha alguma coisa no espírito que não era a pessoa dele, que não tem a ver com ele, Soares, né? E aí ele vai lá, pergunta para a esposa o que está acontecendo e tudo mais, e ela não diz nada. Aí nós vamos ter um sarau. E aí reparem, não só Fernando, como Soares e Fernanda foram convidadas para aquele sarau. Quando Fernando chegou ao sarau, seriam 11 horas da noite. Cantava ao piano uma moça de 22 anos, alta, pálida, de olhos e cabelos pretos, a quem chamavam todos Teresa. E essa Teresa, depois que toca ao piano, ela é aplaudida e tudo mais, e ela começa a trocar olhares com Fernando, os dois ficam apaixonados. No fim do sarau estava decidido. Devia ele, Fernando, amar aquela mulher, a Teresa, e fazer-se amar por ela. Então, ele está ali, né, agora tentando olhar para a Teresa, mas devo dizê-lo, o narrador em terceira pessoa diz, se ainda algum leitor não o compreendeu, que Fernanda estava de novo apaixonada por Fernando, mas agora era um amor egoísta, ciumento, né? E aí, reparem que ela agora tá vendo que o Fernando tá indo pro lado da Teresa. E um dia a Fernanda foi lá e conversou sozinha com o Fernando, se declarou para ele, né? Mas reparem, Fernando fez-se sério e declarou à mulher de Soares, que é a Fernanda, que não podia amá-la, que o seu coração estava morto. E aí o que acontece? A Fernanda viu o quê? Que o amor de Fernando por Teresa crescia mais e mais. Enquanto o amor de Fernando por Teresa cresce mais e mais, qual é o amor de Fernanda por Fernando? O amor egoísta. Então, a Teresa, ela também já tinha um primeiro amor lá que ela tinha esquecido, né? Assim como o Fernando, sofreu também com o primeiro amor, né?
e agora está ali com o Fernando, né? Essa questão de conhecer o Fernando e tudo mais, só que a Fernanda está irritada com isso. O caráter de Fernando era mais elevado que o dos homens que rodeavam a esposa de Soares, a Fernanda. O último lance desta simples narrativa passou-se em casa de Soares. Então reparem, né, o último lance qual foi? O Soares estava cada vez mais e mais desconfiado da Fernanda, queria saber o que estava mudando o coração da esposa, né? Se eu soubera, dizia Soares, que no fim de tão pouco tempo a senhora, dona Fernanda, me faria beber fel e vinagre, não teria prosseguido em uma paixão que foi o meu castigo. Então ele está sofrendo já ali, né, com essa mudança da esposa. Só que a Fernanda tá dele a mentir, não tem nada de estranho e tudo mais, né? Entrou um escravo com uma carta para a Fernanda. Soares deitou um olhar para o sobrescrito e reconheceu a letra do Fernando. E aí o que fez, né? Reparem que vem um escravo, traz uma carta endereçada para a Fernanda, o marido Soares olha para a carta e já vê que é a letra do Fernando. E o que acontece? A Fernanda guarda essa carta, tá? Guarda a carta. E é claro que é mais desconfiança ainda para o Soares, né? E o Soares diz, não, leia. De quem é essa carta? E aí a Fernanda diz, é da mamãe, a Madalena. Tá, e por que não a lês? Ah, eu já sei o que é. Oh, é demais, vamos ler essa carta. Ah, não, depois. Não, há de ser já a leitura da carta. E aí reparem, né? Aberta a carta, eis o que Soares leu. Mana, ou seja, é o Fernando mandando para Fernanda. Mana, sábado 17, caso-me eu com Dona Teresa G. É um casamento de amor. Peço-lhe que dê parte isto a meu cunhado, ou seja, o Soares, e que ambos venham ornar e enfeitar a pequena festa desta união, seu irmão Fernando. Ou seja, o convite de casamento do Fernando. E qual é o resultado? A decepção de Fernanda foi grande, mas pôde dissimulá-la algum tempo, ou seja, o Soares não percebeu, né, isso aí. Só que o Soares, claro, ao contrário, fica muito feliz. Beija a esposa e tudo mais, né, enfim, aquela coisa toda de que Fernando, se ele desconfiava alguma coisa do Fernando, essa mudança da esposa pelo Fernando, o Fernando agora está encaminhando um casamento com essa Teresa aí, tá? É inútil dizer que Fernanda não foi assistir ao casamento de Fernando e Teresa. Repare que a Fernanda não foi. O que ela usou então? Pretextou moléstia, que estava doente, e lá não pôs os pés. Nem por isso, pela ausência dela, a festa foi menos brilhante. Madalena, a mãe, estava feliz e contente vendo o contentamento e a felicidade de seu filho Fernando. Muito bem. Daí para cá, vai para 3 anos, passam 3 anos, uma passagem de tempo, o casamento de Fernando e Teresa é um paraíso. Não menos feliz é o casal Soares, ao qual voltaram, depois de algum tempo, os dias saudosos de pieguice e da puerilidade, ou seja, aquela coisa mais ingênua, né? Então reparem que esse casamento aí do Fernando com a Teresa, passado um tempo, fez bem para o casal Soares, né? A Fernanda começou digamos, a amar o Soares de novo, tal qual no começo e tudo mais, né? E como é que termina, se tudo a gente está vendo que ficou basicamente em perfeita sintonia, né? Termina com uma máxima, ó. O que o narrador diz? Se algum leitor achar nesta história, de novo, se algum leitor achar esta história muito nua de interesse, reflita nestas palavras que Fernando repete aos amigos que costumam visitá-lo. O que o Fernando diz? Consegui uma das coisas mais raras do mundo, a perfeita conformidade das intenções e dos sentimentos entre duas criaturas, tão longe educadas e tanto tempo separadas e desconhecidas uma para a outra. É que aprenderam na escola do infortúnio. E aí o narrador diz, vê-se ao menos nisto uma máxima em ação. Ou seja, né, perfeita conformidade, perfeita felicidade, entre duas criaturas tão longe educadas, ou seja, o Fernando, né, estudando medicina no Rio de Janeiro ali, a Fernanda não estudando, né, tanto tempo separadas, durante 2 anos ele na Europa, e que voltam desconhecidas, né, mas isso tudo é a escola da vida, do infortúnio da vida, basicamente, né.